relacionados com a infografia, né? Então, como o apresentador falou, eu fui diretor de infografia do jornal, de infografia online, do jornal El Mundo. Entre os anos 2000 e 2005, a gente produzia um monte de animações baseadas num programa que se chama Flash, que agora já não é tão usado, por motivo que você não consegue usar o Flash no iPad. Então, o Flash foi um pouco abandonado, mas a gente fazia um monte de apresentações visuais. Fizemos, por exemplo, um infográfico explicando como foram os ataques terroristas em Madrid de 2004, e foi um dos infográficos de mais sucesso que a gente já produziu naquela época. Também fui diretor de infografia da revista Época. A revista Época, na minha opinião, eu antes de ser contratado pela revista Época, quando eu era perguntado no exterior por um veículo jornalístico de referência, de qualidade, aqui no Brasil, eu falava logicamente dos grandes jornais, mas falava principalmente da revista Época. Para mim, a revista Época não sei qual é a situação dela agora, porque faz um ano já que não leio ela, mas eu antes de ser contratado pela revista Época, para mim a revista Época é uma referência, né? Eu fui contratado pela revista no ano 2010, comecei a dirigir o departamento de infografia. A gente tinha uma seção que chamava Diagrama, que era basicamente um infográfico, uma história contada por meio de comunicação visual, uma reportagem visual. Depois vou falar mais um pouco disso, né? A gente produziu gráficos sobre população no Brasil, gráficos sobre os problemas das prisões no Brasil, novos investimentos no Brasil na construção de grandes telescópios, etc. O que vocês estão vendo são a tradução ao inglês desses infográficos, logicamente, versão original em português. O motivo por que esses infográficos estão em inglês é porque eles aparecem no meu livro, A Arte Funcional, The Functional Art. Mas tudo bem, como que eu defino infografia? O que é para mim infografia? Eu acho que a gente pode começar só com isso, porque a definição de infografia é fundamental para entender o que a gente precisa fazer quando vai criar uma infografia. Para mim, um infográfico é basicamente uma representação visual de evidência. Você tem evidência, que basicamente pode ser evidência quantitativa, por exemplo. Você tem um monte de número, tem uma tabela de Excel, tem o que for, e você pega isso e você transforma esses números numa forma visual que pode ser facilmente entendida por o cérebro humano. Eu sempre faço a analogia de que fazer infografia é como criar uma estátua feita de mármore. Você começa com um bloco de mármore, que é a sua matéria-prima, e você começa a mexer, começa a dar forma a isso para criar um objeto, né? Pois a infografia é a mesma coisa. Você começa com dados, que seria o seu mármore, e você transforma esse mármore em algo que pode ser compreendido pelo cérebro humano, pelo sistema visual humano. E como consequência disso, a infografia deve respeitar uma série de critérios éticos e de critérios de rigor e critérios de precisão que são fundamentais. Eu geralmente sou apresentado como designer gráfico, mas eu não me considero a mim mesmo designer gráfico, eu sou um jornalista. Eu fui formado em jornalismo na Espanha, na Escola de Jornalismo de Santiago de Compostela, e eu aprendi a fazer infografia por mim mesmo, simplesmente praticando. Então, minha aproximação à infografia é bem de comunicador, bem de jornalista, eu falo que sou meio que engenheiro, né? Porque eu me preocupo muito mais da estrutura comunicativa do objeto antes do que da estética do objeto. Isso não quer dizer que a estética não tenha importância. A estética é super importante, muito importante. Mas, para mim, o fundamental de quando um comunica visualmente é criar uma estrutura que possa ser compreendida pelo cérebro humano, né? Essas são as ideias, basicamente, que estão desenvolvidas no meu último livro, A Arte Funcional. Tem a versão em espanhol e a versão americana de Functional Art, que foi publicada no 2012. E a ferramenta que eu uso para grande parte dos meus infográficos é chamada Adobe Illustrator, e que é a ferramenta que eu uso nas minhas aulas. Eu comecei a ensinar essa ferramenta tantas vezes para os meus estudantes que resolvi que, em vez de ensinar ela uma e outra vez do mesmo jeito, era muito mais prático me gravar a mim mesmo na frente do meu computador, mostrando como usar Illustrator para fazer infografia. Acabei tendo uma série de 12 vídeos, de 12 horas de vídeo, no total, que foi publicado faz pouco, como usar Illustrator para criar infografia. É um vídeo aí, que é o vídeo que eu uso nas minhas aulas, né? É uma ferramenta muito, não falaria que é muito simples de usar, mas sim é muito flexível para criar infografia e, sobretudo, funciona bastante bem quando você está criando gráficos em Excel e você quer dar
uma mexida neles, fazer eles um pouco mais apresentáveis. Você consegue criar o gráfico básico no Excel, leva para o Illustrator e no Illustrator dá os últimos, sabe, as últimas mexidas para deixar ele bem apresentável, né? Isso é geralmente o que eu faço. Bom, então, essa é a definição da infografia. Agora eu vou começar a compartilhar com vocês a minha filosofia de trabalho, mas antes disso eu gostaria de derrubar alguns mitos relacionados com a infografia e a comunicação visual. O primeiro mito é que as palavras separam e as imagens unem. Isso para mim é um mito. Essa é uma frase falada por um filósofo austríaco chamado Otto Neurath no começo do século, metade do século XX. Otto Neurath foi o criador de com a ajuda de um designer que se chamava Gerd Arntz, foi criador de uma linguagem visual que ele falava que era universal, que se chamava isotype. Depois vou mostrar a vocês a referência. Quando eu falo essa frase, em princípio, eu posso acreditar nessa frase. Por que acredito nessa frase? Que as palavras separam e as imagens unem? Bom, porque eu sou espanhol, eu vim aqui morar no Brasil, eu tive que aprender a falar português, e tem um monte de palavras que se pronunciam do mesmo jeito, mas que significam coisas absolutamente diferentes. E às vezes coisas muito perigosas. Você não pode falar, eu não vou compartilhar aqui com vocês, mas uma palavra um pouco menos perigosa das que eu tenho na cabeça agora, a palavra ligar. Ligar, quando você liga no Brasil, você está fazendo uma ligação. Ligar na Espanha é paquerar. Quando você vai paquerar alguém, você está ligando, né? Então, aí é um exemplo de palavras que separam, né? Então, Otto Neurath, quando vocês veem este tipo de símbolos, no banheiro, por exemplo, saibam que a influência principal para a criação destes símbolos foi o trabalho precisamente desta pessoa, de Otto Neurath, que criou essa linguagem chamada isotype, uma linguagem baseada em ícones, baseada em pequenos símbolos. E hoje, essa influência desta pessoa, de Otto Neurath, está em todo lugar, está em todas partes, né? Foi uma influência enorme. Otto Neurath não era designer, ele era um cientista e estatístico, e ele trabalhou com esse designer, Gerd Arntz, para a criação desta linguagem. Bom, eu vi também esta evidência, agora estou falando a favor da ideia de que as palavras separam e as imagens unem, tudo bem? Eu vi a evidência de que isso pode ser verdade numa visita que eu fiz faz pouco à Ucrânia. Eu vou todo ano a Kiev, desde faz 6 anos, para fazer um treinamento de uma semana para jornalistas, comunicadores, para ensinar eles como usar infografia, né? E a última vez que eu fui deste último ano, a última vez que fui para Kiev, fiz contato com umas pessoas que trabalham para um meio de comunicação online que chama Texti. Depois vou dar para vocês a referência porque o meio online é maravilhoso. Isso é um meio de comunicação muito pequeno que tem um departamento de infografia que cria infografias maravilhosas, interativas, mostrando todo tipo de coisas, dados de educação, dados políticos, dados de um monte de coisas diferentes, mapas, diagramas, etc., né? E eles me mostraram o trabalho deles. Eu vou falar para vocês, eu não falo nenhuma palavra de ucraniano, tá? Eu estou indo lá há 6 anos, mas nem aprendi a falar oi. Tentei pronunciar, mas não consigo falar oi, né? E tenho certeza que 99% da sala agora mesmo não fala nada de ucraniano, ainda que aqui tem imigração ucraniana, mas 99% aqui mais para o sul, logicamente no Brasil. Mas tenho certeza que quase nenhum de vocês fala nada do ucraniano, tá? Mas ainda que vocês não falem nada, nenhuma palavra do ucraniano, eu vou mostrar para vocês um mapa agora mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão receber exatamente a mesma mensagem que eu recebi quando eu vi esse mapa, sem ler nenhuma palavra do ucraniano, tá? A coisa que vocês precisam entender desse mapa, esse mapa vai mostrar, vou mostrar o mapa num segundo, esse mapa vai mostrar os resultados eleitorais das eleições parlamentares na Ucrânia, das últimas. Vocês vão ver um mapa que tem dois tipos tem um monte de bolinhas, um monte de circulinhos, azuis e laranjas. Se a bolinha é azul, quer dizer que nessa região ganhou o partido governante, o partido do governo. O partido do governo atual da Ucrânia é pró-russo e anti-União Europeia, tá? Se na região apareceu uma bolinha laranja, isso quer dizer que ganhou o partido da oposição, que é pró-União Europeia e anti-russo. Tudo bem? Simples de entender. Eu estou explicando isto para vocês, mas eu não sabia que o mapa funcionava assim, tá? Depois entendi, né? Depois, o tamanho da bolha vai ser proporcional à diferença de votos a favor do partido que ganhou nessa região. Está tudo entendido? Tá. Pois agora, vou mostrar o mapa para vocês. E em menos de um segundo, vocês vão me falar, ou pelo menos vão pensar, qual é a imagem que vocês recebem
sobre qual é o atual panorama político da Ucrânia e, sobretudo, qual é a situação cultural e sociocultural e sociopolítica da Ucrânia neste exato momento. Um país dividido. Um país dividido. E isso é exatamente o que este mapa está mostrando. Tem uma divisão super clara no meio entre a parte oriental do país, que é pró-russa, fala russo, quer mais união com a Rússia, e a parte ocidental do país, que é pró-europeia, quer usar ucraniano e não quer usar tanto o idioma russo. Né? A divisão é super clara. Eu não sabia como o mapa funcionava, mas entendi em menos de um segundo. Bom, pois isto é uma representação visual de evidência. É a evidência de uma ideia que todos os ucranianos sabem. Todo ucraniano sabe que o país está dividido no meio. Mas eles não viram isso representado visualmente, baseado em dados, baseado em números. Bom, pois isto é a representação visual dessa ideia. Então, eu estou falando agora a favor dessa ideia de que palavras separam, imagens unem. Mas será que isso é verdade em todos, absolutamente todos os casos? É verdade sempre, invariavelmente, que as imagens unem? Não sei. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Antes de vir para aqui para o Brasil, faz 2 ou 3 dias, eu estava trabalhando no meu quintal, no meu computador, e no meu quintal você consegue ver passar os carros que entram dentro do condomínio, né? A gente mora em casa e tal. E aí entrou uma van que estava transportando alguma coisa. E eu, casualmente, levantei a olhar e vi essa van. Eu estou cobrindo as letras, estou só mostrando as imagens. Eu vi cobra, e vi uma cobra gigante, aí no meio, isso tem um número de telefone bem gigante, e aí isso quer dizer que eles estão proporcionando o serviço. Eu, quando vi isso, imediatamente no meu cérebro veio para a cabeça um filme dos anos 80 bem ruim, do Sylvester Stallone, né? Stallone Cobra. Mas eu vou perguntar para vocês, sem ler o texto, quais são os serviços que esta empresa oferece? O que vocês acham que esta empresa faz? Oi? Matar cobra, não sei, eu achei que, porque lá tem muito problema de barata, tem cobra, eu achei cobra no meu quintal uma vez, eu acho que esses caras, sabem o que esta empresa faz? Vende serviços médicos, equipamentos médicos. Lá na Flórida tem um monte de aposentados, se meu avô morasse na Flórida, eu nunca chamaria estes caras para trazerem o equipamento médico, depois você vai matar o velhinho, né? Uma coisa, não sei, dá muito medo, né? Depois, tem também problemas com os símbolos, né? Eu falei antes do Octoniuras, dos ícones e tal. E, efetivamente, os ícones de Octoniuras são muito fáceis de entender, mas se você viajar pelo mundo, vai achar símbolos como esse. O que isso quer dizer? Os caras dançando aí no meio do... O que é isso? O que diz? Tem um site, por sinal, que chama signspotting.com, que ele tem um monte destes exemplos. Todos estes exemplos são absolutamente reais. Tá? E eu tenho uma pequena coleção que fui juntando em vários lugares, tem um exemplo só. O exemplo seguinte vem dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? É o jeito de matar seu filho com o carro quando ele não se comporta? O que quer dizer isso? Eu não entendo o que quer dizer. E depois tem gente também que, com toda boa vontade, eles tentam aumentar o conhecimento científico da gente para explicar os vínculos evolutivos entre as diferentes espécies animais. Por exemplo, querem criar, por exemplo, infográficos que comparam a anatomia do ser humano com o do macaco, a anatomia do humano com o cavalo, etc. Mas, às vezes, no jeito que eles criam os infográficos, eles acabam criando coisas que, sabe, a mensagem que transmitem não é a mais adequada, né? Isto vem de um texto, de um livro de texto francês, né? O que é isso? Eu não entendo qual é a mensagem desse infográfico. Ou melhor dito, eu entendo a mensagem do infográfico, mas não me parece muito adequada. Não? Então, a infografia não é unicamente visual. Isso é uma ideia fundamental, um dos mitos que eu queria derrubar hoje. A infografia é uma simbiose entre imagem e texto. Infografia sem texto, 90% dos casos não funciona. Por isso que eu ensino numa escola de comunicação, numa escola de jornalismo,
Quando eu vou avaliar o trabalho dos meus estudantes, eu não avalio só a qualidade do design que eles fazem, se está tudo bem estruturado. Dentro da avaliação também entra o título que eles escrevem, a introdução que eles fazem do gráfico, o jeito que eles colocam pequenos textos para contextualizar as informações dentro do infográfico. Para mim isso é tão fundamental quanto o trabalho de design. Por que eu falo isso? Bom, relacionado com o mito número 2. De hoje. A infografia é arte. Aqui no Brasil, quando você vai trabalhar numa redação jornalística, quando o jornalista, designer, fala de infografia, ele chama infografia de arte. O Brasil é o único país que eu conheço onde a infografia é chamada de arte. Vamos fazer uma arte, vamos fazer uma artesinha, vamos fazer uma bela arte. E eu, quando eu cheguei no primeiro Brasil, eu falei, mas arte como assim? O que você quer fazer? Quer fazer um mapa? Quer fazer um gráfico estatístico? Quer fazer um diagrama, uma ilustração explicativa? Porque se você fala, eu quero fazer uma arte, é como se eu falo para você, vamos escrever um texto. Mas qual classe de texto? Quero uma entrevista, quero uma reportagem, quero uma... Sabe, tem diferentes gêneros, diferentes tipos, dentro dessa palavra tão abrangente que é essa arte. E para mim, infografia não é propriamente arte. Tem um componente de arte, logicamente, porque tem um componente de, sabe, de beleza e de criar algo que seja agradável para os olhos, mas não é unicamente arte, ou não é principalmente arte. E eu vou dar para vocês um exemplo do que eu quero dizer. A pessoa que vocês têm na tela agora, o nome dele é Fernando Baptista. Fernando Baptista é um espanhol, que como tantos outros espanhóis migrou, foi para os Estados Unidos, e agora é um dos infografistas na revista National Geographic Magazine. E esse é o escritório dele dentro da National Geographic Magazine, né? Eu adoro ele, com todas essas coisas aí, parece o escritor Leonardo da Vinci, alguma coisa. Né? Ele é um grande artista, ele sabe desenhar muito bem, faz modelagem de coisas, é maravilhoso. Né? E quando eu visitei ele a última vez, eu entrevistei ele para a versão americana do meu livro, ele falou para mim de um dos últimos infográficos que ele tinha feito para a revista. Um infográfico que descreve a construção do templo religioso mais antigo que se conhece, dos restos do templo religioso mais antigo que se conhece, que está muito perto da fronteira entre a Síria e a Turquia. O nome dele é Göbekli Tepe. Bom, pois, este é o infográfico que a revista National Geographic produziu para explicar a construção desse templo. Quando eu mostro este exemplo para os meus estudantes, pergunto para eles, por que você gosta desse infográfico? Todo mundo fala, porque está muito bem feito, muito bem desenhado, sabe? A arte aí muito bela, está todo maravilhoso. Né? Mas eu falo para eles, o que faz este infográfico incrível e de uma qualidade extraordinária não é só a arte é a camada superior. O que importa realmente é o que tem por baixo dessa arte. A arte é a pele que você coloca por cima do esqueleto. Se você não tem um esqueleto, e o esqueleto é a estrutura e a qualidade da informação que você está usando, você não vai ter um bom infográfico. O que faz este infográfico extraordinário é a enorme quantidade de esforço em pesquisa, em apuração, para poder criar esta recriação. Porque isto não é um simples desenho. Não é um simples desenho, não é uma simples arte. Isto é uma recriação precisa de como os arqueólogos atuais acham que esse templo é. E o nível de detalhe que esse infográfico tem, e o nível de apuração, e o nível de contrastar os dados que esse infográfico tem é inacreditável. A National Geographic chega aos extremos, quando eles estão fazendo o double-checking, contrastar as informações, chegam ao extremo de corrigir a cor da grama do chão, só porque a cor da grama não é exatamente como os arqueólogos acham que a cor da grama era naquela época, naquela região. Chegam a esse extremo. Então, tudo o que vocês têm bem neste gráfico, alturas, larguras, comprimentos, cores, etc., as roupas que a gente está usando aí, tudo, absolutamente tudo, está baseado em algum tipo de pesquisa. Por sinal, o Fernando me passou algumas fotos de como ele fez a pesquisa, né? E aí tem uma foto dele conversando com os arqueólogos que estão estudando hoje os restos arqueológicos do Göbekli Tepe. Né? Ele foi entrevistar eles, falou com ele, não sei o quê. Ele fez um monte de esboços de como o templo era. E essa ilustração que vocês viram no infográfico realmente não é uma ilustração. É um modelo que ele fez com massinha.
do templo. E esse modelo feito em massinha, que ele fez aí com todo o detalhe, tirou uma foto dele, tirou várias fotos dele, na verdade, mandou para os pesquisadores corrigiram os detalhes do templo, aí mandaram de volta com um monte de comentários, mudanças, ali teve que recriar o modelo e tal, e só no final que ele criou o infográfico. Para mim, a camada artística, a camada de fazer ele bem lindo, bem bonitinho, etc., vem no final. É muito importante. É importante fazer algo atrativo, logicamente. Mas se você se preocupa simplesmente em fazer algo atrativo, sem se preocupar pela qualidade da informação, se preocupar da estrutura, de como conta as coisas, da narração, etc., você nunca vai ter um bom infográfico. Por isso que o meu livro basicamente se titula Arte Funcional, porque para mim a infografia até pode ser chamada de arte, mas se um usa sempre o adjetivo funcional para qualificar ela de algum jeito. Né? Então, quais são as características que definem uma boa infografia? Eu já adiantei agora a primeira dessas características que eu acho que definem a boa infografia, a boa visualização de informação. Para mim, essas duas coisas são basicamente sinônimos. Infografia e visualização de informação é basicamente o mesmo. Transformar complexidade em um objeto visual que você possa entender. Não necessariamente simples. A palavra simples é muito perigosa. Vou falar depois um pouco sobre isso. Né? Mas compreensível, que é uma coisa diferente. Bom, primeiro, logicamente, que um infográfico tem que ser funcional. E agora vou mostrar para vocês exemplos do que eu quero dizer. Em segundo lugar, um infográfico tem que ser lindo. Tá? Tem que estar bem feito, tem que ter um estilo, tem que ser elegante, tem que ser atrativo. Isso, logicamente, é verdade. Mas funcionalidade vem sempre antes. É a camada principal, essa funcionalidade. Depois tem que ser revelador. A palavra revelador em inglês é insightful. E é uma palavra muito descritiva, porque é algo como que abre seus olhos, né? E revela realidades que se escondem por trás dos números, por trás dos dados, por trás da complexidade. E, em último lugar, um infográfico tem que também mudar o jeito que você vê as coisas. Né? Como resultado de abrir seus olhos, aí muda completamente seu conhecimento sobre um tema, sobre um assunto, etc. Eu falo, em espanhol você poderia falar que é edificante, em inglês seria enlightening, que quer dizer iluminador, né? Como do iluminismo, né? Enlightening, é algo que você muda completamente o jeito que vê, que estava vendo algum objeto. Né? Mas antes de falar de todas estas coisas, precisa pensar primeiro em como tratamos a informação. Né? Porque antes de que se joga aí para criar um infográfico, tem que pensar sempre sobre como a informação é tratada, do mesmo jeito que o Fernando fazia toda essa pesquisa para fazer o infográfico. Antes de fazer o infográfico, é o mesmo trabalho que a gente precisa fazer. Né? E o motivo pelo que precisamos fazer isso é por essa frase que eu li num livro que se chama Griftopia, de um jornalista norte-americano muito polêmico chamado Matt Taibbi, que trabalha para a revista Rolling Stone. O Griftopia é um livro que fala da crise econômica, mas em uma das páginas ele fala: o grande problema hoje é que o nosso mundo já não é só sobre ideologia, eu acho, não. É sobre complexidade, é sobre dados, é sobre informação. E o grande problema que a gente tem hoje é que os comunicadores, e por comunicadores eu entendo jornalistas, entendo designers, entendo gente de PR, gente de marketing, etc., não estão acostumados a tratar com evidência. Não sabemos de métodos de investigação, de pesquisa, não sabemos de estatística, por sinal, se você pergunta para os estudantes de jornalismo porque eles vão estudar jornalismo, eles falam, porque tenta fugir dos números. Né? Bom, se você quer ser jornalista hoje, você precisa saber de números, precisa saber de estatística. Porque se você não sabe um pouco de números, você vai acabar fazendo coisas como essa. Essa é uma dupla da revista Veja. Não se foque no estilo da dupla, tá? No estilo visual. Tá? Eu não gosto desse estilo visual, mas eu respeito o estilo visual porque é o estilo que a revista escolheu. Vamos nos focar só na informação, só no tratamento de dados. O que vocês têm aí no centro é um gráfico de linha que mostra o número de mortes no trânsito no Brasil ao longo dos anos, desde o ano 2000. E a tese da matéria é que, mesmo ainda que o governo aprovou a lei seca, o número de mortos no trânsito não parou de crescer. É alarmante. Passou de 29 mil pessoas no ano 2000 até 2010, que foram 40.600 pessoas. É um desastre, uma catástrofe. Né? O que vocês acham? Isto é mentira.
Isto é mentira. Por quê? É algo óbvio. Porque isto é o equivalente de você falar, vou fazer uma matéria sobre homicídios. Homicídios e vou comparar São Paulo com Taubaté, no interior. E aí comparo o número total de homicídios. Lógico que São Paulo vai ter milhares de homicídios e Taubaté vai ter 50. Por quê? Porque São Paulo tem 22 milhões de habitantes, Taubaté nem sei quantos temas, deve ter 40 mil, 50 mil. Você nunca deve comparar só números absolutos. Você precisa calcular, você precisa estandarizar os dados. Precisa criar algum jeito para você criar situações comparáveis. Como você pode fazer isso pela matéria? Pois, quando eu vi a matéria, demorou literalmente 5 minutos derrubar a tese da matéria. Como? Super simples. Eu peguei os números, coloquei os números numa tabelinha de Excel, fui no Detran, abaixei os números de número de carros, número de veículos, super complexo em questões estatísticas, né? Peguei um número, dividi pelo outro número, multipliquei por 100 mil, aí calculei a taxa de mortes de trânsito por 100 mil veículos. Algo que qualquer um pode fazer, você não precisa ter um conhecimento estatístico, matemático super profundo para fazer isso. E sabem qual é o gráfico que eu tive quando eu criei isso? Eu criei um gráfico, demorou 5 minutos, e esse é o gráfico. Eu não vou fazer mais comentários sobre o gráfico em si. O comentário que sim vou fazer é que, se você é designer, se você é jornalista, se você é cidadão que quer se comunicar com outras pessoas, você precisa aprender números. Você precisa o básico. E quando eu falo que você precisa aprender estatística e números, não falo que você vai virar um pesquisador que usa análise de regressão, análise de variância, T-square, todas as coisas que os estatísticos falam. Não. É simplesmente entender o que é estatística descritiva, diferença entre média e mediana, o que é uma desviação típica, quando usar um número absoluto, quando usar um número relativo, como calcular um percentual. São ferramentas que a gente aprende na escola. E se não aprendeu na escola, ou esqueceu, porque virou jornalista e não quer saber mais de números, pode ler algum livro básico, por exemplo, esses que eu vou mostrar a vocês na tela, que explicam de um jeito muito divertido, muito agradável, etc., todos estes conceitos, que são hoje em dia fundamentais. E são o passo prévio para poder fazer jornalismo, o passo prévio para poder fazer comunicação e o passo prévio para poder fazer infografia. Se você não tem esse conhecimento, nunca vai virar um bom infografista, esse conhecimento básico. Bom, falando já dos dados, vamos passar ao primeiro ponto, funcional. O que quer dizer por funcional? Bom, funcional quer dizer que um gráfico tem que ter uma boa estrutura e tem que estar adaptado à audiência que ele tem que estar adaptado também ao tipo de informação que ele está dando, né? Isso está um pouco relacionado com como eu ensino fazer infografia na Universidade de Miami. E sabem o primeiro passo que eu faço para ensinar infografia para os meus estudantes? Não ensinar eles estatística, ou ensinar eles o software, ou ensinar... Não, eu ensino eles a pegar um lápis, um papel e começar a riscar ideias. Ideias baseadas em coisas que já foram publicadas. E este é um exercício que eu vou propor vocês fazerem quando vocês tiverem tempo. Peguem uma história de um jornal ou de uma revista e tentem ver as possibilidades visuais que essa história tem. Tá? Isso é uma questão de prática, que não tem teoria nenhuma. Como eu faço isso? Vou dar a vocês somente um exemplo de como faço isso. Eu dei para meus estudantes esta história da revista New Yorker. A revista New Yorker é uma revista que eu leio todas as semanas. É uma revista muito textual, um monte de texto. Nunca publica infográfico na sua versão impressa. Às vezes eles publicam infográfico na versão online. E isto é uma matéria que eles publicaram sobre os desafios do sistema carcerário, sistema penitenciário nos Estados Unidos. E uma história super longa, com um monte de números, um monte de dados. Tem violações, tem não sei quantos jovens aqui, o sul dos Estados Unidos tem mais presos que o norte, etc. Tem um monte de coisas. Aí isso quer dizer que o jornalista mexeu com dados, olhou dados. Então, o exercício que eu falei para os meus estudantes fazer foi: pega esta história, identifica uma das sub-histórias principais e tenta criar um infográfico baseado nessa sub-história que possa ser publicado com a reportagem, né? E os resultados foram alguns deles de uma qualidade gigantesca, né? Por exemplo, este é um infográfico criado por uma estudante minha, não tinha previamente nenhuma experiência em infografia, e um mês mais tarde, um mês depois, conseguiu
criar um infográfico que fala do problema do encarceramento juvenil nos Estados Unidos. Quantos jovens estão hoje nas cárceles dos Estados Unidos? E fazer uma comparativa internacional com o resto dos países. Estados Unidos está aqui, o resto dos países está aqui embaixo. Né? Quando eu mostro isto em palestras, o povo fala, é que eu não sei usar Illustrator, eu não vou deixar o meu infográfico tão bonitinho quanto este, tal e qual. E a minha resposta a essa preocupação é que este é o resultado final, mas não é o que eles fazem no começo. O que eles fazem no começo, quando estão trabalhando no projeto, é isso, o risco, riscar ideias, pensar como estruturar a informação. O que você vai mostrar primeiro, o que vai mostrar segundo, terceiro, quarto, quais são os passos narrativos que você vai dar para contar a história, quais são os tipos de gráficos mais adequados. Preciso um mapa aqui porque quero mostrar padrões geográficos. Vou criar um gráfico de barras aqui porque eu quero que o leitor possa comparar. Então, é um pouco pensar, baseado em puro e simples sentido comum, qual é o jeito mais adequado de contar essa história. E se depois você aprende a usar o software e consegue transformar esse esboço em algo mais apresentável, tudo bem, mas se você chega neste passo, você já virou 80% infografista. Porque 80% ou 90% da qualidade de uma infografia é isso daí. O resto, usar o software, a tipologia, fontes, cores, etc., tudo isso é absolutamente secundário, vem depois, é importante, mas vem muito depois. Então eu trouxe aí umas fotos de estudantes trabalhando, aí tem um estudante trabalhando no computador, aí tem um estudante que tinha o esboço na frente de uma impressão do infográfico já quase finalizado, eu pedi para ele colocar para poder comparar aí os dois, etc. Então esse é o primeiro passo, se acostumar a cada vez que você vê uma história longa, sem gráfico, ver se tem possibilidades de contar alguma coisa por meio de gráficos. O segundo é analisar gráficos já publicados. Eu vou dar a vocês um exemplo de como eu faço isso nas minhas aulas, do tipo de debate, do tipo de conversa que a gente tem dentro das aulas. Esse gráfico que vocês têm aí na frente é um gráfico publicado por uma revista online chamada, não é online, também tem uma versão impressa, a revista Gucci, nos Estados Unidos. E é um infográfico que mostra a quantidade de dinheiro que uma série de países ao redor do mundo deram para o Fundo de Ajuda Humanitária do Banco Mundial. E aí, quanto esses países deram em 2008 e quanto eles deram em 2009. Essas são as duas barras que vocês têm aí. Aí vocês veem que alguns países aumentaram, outros países caíram em questão de ajuda humanitária, etc. Bom, pois pensem, quando vocês vão pensar sobre um infográfico, pensem que o infográfico é, sobretudo, uma ferramenta de comunicação. É dizer, ferramenta no sentido de que um infográfico não é só algo para ver, que fica bonitinho numa página. É algo que eu, leitor, vou tentar usar para fazer coisas com os dados. E quais coisas eu quero fazer quando eu vejo uma história desse estilo? Eu estou, particularmente, como leitor, muito interessado em problemas de desigualdade, problemas de pobreza, educação, são assuntos que me interessam particularmente. Então, eu sou o leitor deste tipo de gráficos. E quais são as operações que eu tentei fazer usando este gráfico como ferramenta? O gráfico como um martelo, você faz coisas com ele. Bom, pois, o que eu tentei fazer, por exemplo, é ver qual era o país que mais dinheiro dava em 2008. Olhem quanto demora a fazer isso. Você precisa ver aqui, ver aqui, ver aqui, ver aqui, lembrar todos esses números, reorganizar esses números na sua cabeça e aí até você achar a resposta. A segunda coisa que eu queria fazer, e em 2009? Mesma coisa, conta. E agora, aonde mudou mais? Onde tem mais diferença? Isso é ainda mais complicado, né? Muito mais complicado, porque aí precisa começar, você precisa quase pegar uma caneta e um papel e começar a fazer matemática. Então, qual é o assunto? Este até não é um infográfico muito ruim, mas como uma ferramenta, é uma ferramenta que não está certa, porque não deixa você fazer operações com os dados, não deixa